Aqui, deixa eu voltar com o Renan e com o Marco Saravalli. A gente estava falando todo sobre este cenário do México, né, os impactos para a nossa Bolsa. Fiz uma pergunta para o Renan na hora que caiu. Renan, vou só repetir aqui, às vezes o pessoal está chegando agora, não acompanhou, mas a gente está vendo aí essa alta dos juros futuros mexendo bastante com essas empresas de varejo, construção e tecnologia. Minha pergunta é como que você está vendo esse cenário interno, essas incertezas, se você acredita que deve continuar e até quando, e o quanto essa questão política, né, realmente está afetando os ativos de risco aqui no Brasil. Tá ok. Bom, o Marco adiantou bem, colocou muito bem a respeito do risco fiscal que nós temos à frente, das perspectivas, ainda mais né, sendo reforçada por essa questão da PEC, né, que realmente é bastante preocupante. E na verdade, eu enxergo assim, o mercado refletindo justamente essas incertezas já ali, né, a partir da definição das eleições. Eu vejo assim, a dinâmica da nossa dívida, ela mudou, né? Primeiro porque nós mudamos de patamar aí após o Covid, né, indo para uma dívida bruta realmente agora aí na faixa de 77% do PIB, e ao mesmo tempo que nós temos também uma taxa de juros bastante elevada. Então, como já foi comentado, quer dizer, despesas financeiras, despesas com juros são extremamente altas para se perdurar dessa maneira. E ao longo prazo a gente tem realmente uma deterioração natural das contas públicas e, consequentemente, também do risco soberano. Então, hoje a gente acaba remontando, né, ao track record, né, desse governo eleito, né, é inevitável, né, a gente tem que fazer a comparação, só que nós temos condições não muito favoráveis com relação ao primeiro governo Lula, né? Então, por exemplo, a dívida naquela época era 50% do PIB, então você tinha algum espaço. Também a expansão, o crédito, né, em relação ao PIB era de 15% naquela época, e agora nós temos um PIB, um crédito na ordem de 55% do PIB e com a família extremamente endividada. Então, é muito difícil ali você conseguir promover um crescimento ou um aumento do consumo, né, mesmo que de forma ali, não sustentável, a ponto de você conseguir melhorar uma arrecadação para que você possa fazer frente a essas despesas com juros adicionais. E com isso, né, você tendo aí uns juros, né, com perspectivas nada animadoras, né, então você tem realmente uma bolsa ali que fica basicamente neutro, né? Também o Marco colocou bem, eu também vinha trabalhando assim, com essa posição de que bolsa no Brasil encontra-se bastante descontado, mas se você tem, né, agora projeções de PIB, né, menos animadoras, então acaba que você tem ali realizações maior volatilidade, ou você tem que, pelo menos, que revisar os setores que você vai atuar, né? Hoje, acaba que os setores de exportação, por exemplo, ficam um pouco, talvez, fora desse movimento. Alguma coisa que possa estar ancorada aí no crescimento da China, que é esperado, né? Em razão aí do afrouxamento do lockdown. E ao mesmo tempo a percepção de que o câmbio deve permanecer em patamares elevados. Então, realmente a nossa visão é de um ambiente mais hostil, né, com relação aos negócios. O índice de confiança realmente, tanto do consumidor quanto do empresário, também ficam ali comedidos, arrefecendo. Então, realmente, a gente tem uma visão nada animadora. Ao mesmo tempo, eu
sempre ressalvo, fazendo um contraponto ali, que nós temos condições macroeconômicas de curtíssimo prazo, de curto prazo, até que são boas, né? Que acabam fazendo parte de um legado que vai se deixando, né? Que nada mais é do que os melhores resultados das estatais, uma melhor arrecadação. Você tem também a questão dos bancos públicos, né, que estão foram desalavancados. Você tem a reforma da Previdência, que começa a gerar algum efeito. Ao mesmo tempo, não é o suficiente para que a gente tenha realmente essa indisciplina fiscal, principalmente com relação ao estouro do teto. Uhum. Deixa eu trazer o Marco Saravalli aqui, que eu acho que também tem perguntas para o Renan, senão eu vou engatar aqui, hein, Marco? Fica à vontade, pode fazer a sua. Bom dia, Renan, tudo bom? Bom dia, Marco. O Renan, eu acho que até recapitulando um pouco, a gente teve um mês de novembro muito volátil na Bolsa, né, como um todo aqui no Brasil, na contramão do mundo, e mais no finalzinho do mês ali, olhando para novembro, a gente até que teve uma dose de otimismo. E aquela pergunta né, o que está levando, né, esse pessimismo tão grande, né, se é só a questão fiscal, e por que essas últimas 2 semanas, né, pegando semana passada, anterior, começou-se a criar a possibilidade de um cenário um pouco mais otimista em relação à PEC, enfim. Será que existe realmente esse cenário, né, de acreditar? O Mazeno até mesmo estava falando aqui, o melhor cenário realmente se fosse algo muito transitório, passageiro, para um ano, enfim, mas a princípio não, né? A princípio a gente está vendo a possibilidade de ter um impacto no fiscal muito grande, né? Então, assim, o que vocês estão lendo, né? Qual que é o cenário mais provável, até para a gente se posicionar, né? Então, se tiver um cenário mais pessimista, a gente se prepara para isso. Se for mais otimista, né, um pouco menos, se prepara também, né? Então, enfim, qual que é o cenário que vocês estão vislumbrando para essa semana? Qual que é o cenário mais possível de acontecer? Em termos de bolsa, né, bolsa de valores realmente volátil, eu não diria que em algumas pequenas janelas a gente tivesse uma mudança de humor, né? O que eu enxergo é que a bolsa, nos momentos que tiveram movimentos positivos, elas apresentaram baixíssimo volume, muito pouco volume, o que mostra que a bolsa, porque a bolsa a gente sabe, né? Você tem diversos players na bolsa, né? Você tem, por exemplo, os traders procurando oportunidades ali de curto prazo, e o volume da bolsa nesses movimentos denuncia um pouco esse movimento, que não é uma mudança de humor, e sim buscando ali algumas alternativas, até porque realmente a bolsa mantém algum fundamento. A gente deve estar fechando aí o PIB, né, em 2022 na ordem de 3% de alta, o ano que vem um PIB bem menor, na ordem de 0,75%, mas essa projeção não deve se alterar significativamente. Então, a gente tem um ambiente ali que ainda pode favorecer ali alguns traders de curto prazo, que não é bem assim o nosso foco. Agora, por exemplo, a gente tem que dividir por partes ali essa questão das perspectivas. Por exemplo, quando a gente fala assim, perspectiva, mas para empresas estatais que são listadas em bolsa. Então, aquela história, né? O investidor, né? Os gestores, nós aqui, temos que raciocinar como gatos escaldados, né? Nós somos gatos escaldados. A gente já conhece bem a história. Eu sempre pontuo que, por exemplo, o governo que foi eleito é um governo pró-Estado. Historicamente, né, e até em termos globais, os governos pró-Estado tendem a uma ineficiência, né? Agora, dizer que seria terra arrasada, não poderia dizer isso. É que a gente vai ter que sermos mais precisos, né?
no sentido de olhar mais também a microeconomia, né, o micro, né, olhar a empresa. Né, algumas empresas podem surpreender positivamente saindo desse movimento, mas são aqueles setores que seriam mais resilientes, né? Essa que é a nossa estratégia central, que seria, por exemplo, no setor de energia elétrica, o setor, por exemplo, de mineração, né? E também o setor de siderurgia, por exemplo, pode ser favorecido por esse movimento da China, dessa retomada da China, isso é importante. Também as commodities também devem ter um resultado ainda bom, também em razão, favorecidas também pela taxa de câmbio, também uma vez que também nós enxergamos as commodities arrefecendo, né, desde junho para cá, mas se a gente olhar ali um ciclo de 5 anos, elas ainda estão em patamares bem elevados, né, favorecendo bons resultados. Então a gente tem que olhar, ser mais ali específico. Agora, setores que são muito sensíveis à renda, esses setores são os mais prejudicados, aqueles que são mais sensíveis à elevação da taxa de juros ou à permanência da taxa de juros nesses patamares. Então, em termos de bolsa, eu colocaria isso, tá? Eu acho que são movimentos ali, movimentos assim mais laterais, né, lateralizados, com baixo volume, que não indicam mudança de humor. Sim, o mercado está bastante preocupado com a questão fiscal, não tem como fugir disso, mas em termos de estratégia, realmente buscar ali os setores menos afetados. Lembrando também que Estados Unidos vem surpreendendo positivamente, eu também venho sinalizando isso, né? O time aqui também vem sinalizando essa reversão da tendência ali do S&P, que é bastante notória. Então enxerga-se ali, né, o ciclo, né, dos juros dos Estados Unidos, que está basicamente precificado já pela bolsa de lá. Então é um mercado importante que também está precificado, né? Eu digo, né, ficou precificado a elevação dos juros. A grande dúvida e o grande temor era se os juros poderiam retornar, eu estou falando dos Estados Unidos, retornar aos patamares dos anos 80 e 70. Né? Nos anos 80, os juros dos Estados Unidos chegou a 14%, e nos anos 80 e nos anos 70, 20%. Então esse era o grande temor, e tinha muita incerteza, porque também nunca tínhamos presenciado um grau de quantitative easing tão elevado também na história dos Estados Unidos. Então agora a economia, né, em pleno emprego, também mantendo ali a sua, né, o mercado interno também ali importante, girando. A gente acredita que nos Estados Unidos a recessão seja uma recessão técnica, tá? E acaba brilhando os olhos, né, no sentido de canalizar alguns recursos. Então, nós temos que ser mais precisos na escolha aqui dos nossos setores, né, dos setores menos afetados aqui em Brasil. Ao mesmo tempo, também a gente orienta também os investidores a ter um pezinho lá fora, entendeu? E os Estados Unidos continua, né, se reafirmando como uma economia competitiva e de pleno emprego, né, que pode realmente dar uma certa sustentação. Muito diferente do caso da Europa, que nós temos ali, né, alguns países bastante alavancados, né, e que podem sofrer muito aí com elevação de taxa de juros na busca pelo controle inflacionário, bem diferente ali dos Estados Unidos. Então, em termos estratégicos, nós estamos olhando isso, setores mais resilientes, exportadores, também olhando novamente, né, para os Estados Unidos, em razão do desconto que o S&P já
já apresenta. Então, é claro que você pode ter ali algumas perdas marginais, os juros pode ir a 5,25, a 5,5, né? Na minha visão, né, está entre 5% e 6% ali, já atende às expectativas. Tá? E aqui o Brasil, infelizmente, a gente acaba vamos supor, né, revivendo essa situação de risco, porque nós continuamos com os mesmos problemas estruturais. Né? Se você tem maior dívida, por exemplo, né, com dívida financeira, com juros, você tem que ter mais eficiência na economia, para você gerar riqueza, para você gerar mais arrecadação e pagar esses juros. E aí quando você olha, por exemplo, o índice de competitividade do Brasil, né, os aspectos de inovação, né, hoje o Brasil, né, infelizmente, já não tem mais aquele bônus demográfico que falava-se, né, há anos, né, isso aí já mudou. E quando acontece isso, o país já tende também, naturalmente, a perder competitividade. Então, somado a essa condição, porque se tivéssemos mais eficiência, mais competitividade, claro, a gente poderia ter uma economia mais alavancada, poderíamos ter uma dívida, né, e isso é que faz com que países do chamado primeiro mundo, né, tenham dívida acima de 100% do PIB. Tá? Então, mas a questão é as condições que você tem de longo prazo de poder estar realmente honrando com essa dívida. Então, assim, nós não temos o ambiente necessário, né? Por exemplo, olhando também para a carga tributária, né? Um país que tem uma renda per capita muito baixa, uma renda per capita, por exemplo, de BRIC, né? Mas com uma carga tributária de países nórdicos, né? Então, isso aí tudo dificulta o ambiente de negócio para que você tenha crescimento, para que você tenha maior arrecadação e que você pague essa dívida no futuro. Então, é muito arriscado esse movimento. Nós esperávamos realmente ao contrário, maior disciplina fiscal para você fazer essas mudanças estruturais, como, por exemplo, uma reforma tributária. Lembrando que a reforma tributária só faz sentido se você reduzir os impostos, né? Se você diminuir a carga. Então, se você fazer uma reforma simplesmente para entrar com um maior imposto complementando, simplesmente não, você tem que fazer algum tipo de transferência de segmentos, mas que no cômputo geral você tem uma redução da carga tributária. Tudo isso eu falo porque dificilmente, com maiores gastos, com maiores juros, né, com maiores despesas com juros, e com essa competitividade que a gente não chega nunca nela, né, e com uma participação no comércio exterior muito ínfima do Brasil, então realmente o cenário não é muito bom. Claro que a gente tem condições macroeconômicas melhores do que nos anos 90, nos anos 80 e 90, não dá para comparar. A gente tem algumas travas de segurança, né? O sistema evoluiu, né? Nós temos um Banco Central independente e tudo mais, mas não é o suficiente para atrair investimentos, para aumentar a confiança. Hoje realmente é um momento de colocar o pé atrás e buscar maior segurança, como reafirmando nesses setores menos afetados, nesses setores, e também olhando exportação e olhando Estados Unidos. Maravilha. Deixa eu trazer aqui vocês dois para uma outra dúvida, né? Uma outra questão importante. Até mais cedo a gente falou sobre essa notícia, mas ainda não tive tempo de repercutir. Sobre a questão do BNDES, né? Ter sinalizado aquela intenção de vender parte das ações que ele detém da Eletrobras. A Eletrobras sempre está aí no meio também, né? De alguns levantamentos, de alguns questionamentos, vamos dizer assim, de muitos investidores, principalmente com a mudança aí de governo, que já teria até sinalizado não ter, né, ficado satisfeito em relação
relação à privatização de Eletrobras, mas pegando o gancho, né, dessa notícia de que o BNDES tem realmente intenção de vender parte dessas ações da Eletrobras, lembro até que o banco já vendeu aquela participação relevante também em Vale. Eu queria entender como que vocês viram esse movimento e qual que é a importância disso exatamente para a empresa. Vou começar com a visão do Renan, depois eu queria que o Marco complementasse. A Eletrobras, de novo, né, é uma empresa, né, continental, uma empresa né, assim, que se você fizer uma comparação, né, com outras empresas aí no resto do mundo desse segmento, né, eu acho que dificilmente você vai encontrar uma empresa com condições tão boas, né, de crescimento, mas infelizmente ela sempre sofreu ali com uma governança questionável, né? E eu falo mais assim na gestão do governo mesmo, né? Tá? Então agora a gente tinha uma perspectiva positiva, né? O governo caminhando para a privatização. Esse movimento do BNDES, né? De vender as ações, eu acho que tem um sentido mais de seguir os objetivos ali que foram colocados de desalavancagem do BNDES, né? Então, talvez ali é uma forma de estar fazendo caixa, né? Mas não indica bem ali alterações ali no rumo da empresa no sentido de menor participação do governo, tá? Hoje realmente eu entendo que o governo eleito, tá, deve fazer algum movimento no sentido de reestatização, tá? É isso que eu enxergo, isso já foi sinalizado, e acaba aumentando a incerteza, né? E em termos estratégicos, né, eu não posso fugir dessa posição de que nós estamos evitando ao máximo, né, empresas estatais. E a empresa sinalizando, o governo eleito sinalizando esse movimento, a gente também fica bastante cauteloso e fora. Não fora do setor, o setor né, ele é um setor importante, bastante resiliente, bastante também competitivo, né, competente aqui no Brasil, mas como se trata de uma estatal e como eu falei, o governo eleito é um governo pró-Estado e a gente entende que o Estado investe mal, então eu acho que, de novo, a gente teme pela governança da empresa. A questão também né, tem que ver para crer, né? O Estado pode gerir bem? Pode, tá? Mas você tem que fazer por merecer, você tem que mostrar, sinalizar. A gente não tem enxergado isso nos últimos 30 anos. Então, como eu falei, né, eu acho que os investidores já têm um mapa ali da situação, um mapa de risco, né? Então, não tem muito o que fazer nesse sentido, né? Eu acho que, dado o track record que nós temos, nós, por exemplo, a gente acaba nos afastando das empresas estatais, pelo que a gente tem visto aí na história recente. Queria trazer a opinião, então, também do Marco Saravalli para a gente concluir esse assunto. Marco, como que você vê esse movimento especificamente, né, do BNDES aí, em relação, qual que é a importância disso, né, que você avalia para a empresa, de desfazer aí dessas ações de Eletrobras? Bom, eu estou um pouquinho mais otimista que o Renan. Eu não espero nenhum movimento radical em termos de reestatização, enfim. Eu acho que seria uma preocupação muito grande e somaria, né, todas as outras demais preocupações, como a gente está vendo em relação à PEC. Então, pelo menos não no começo, né, não poderia acontecer daqui a 2, 3, discutir nesse assunto, mas se discutir esse assunto logo em janeiro, fevereiro, a gente, enfim, vai ter muita notícia ruim aí, em todos os sentidos. Então, eu espero que não aconteça, né? Porque talvez quando a gente discute, por exemplo, se a gente discutir Eletrobras, a gente vai discutir
tudo que já aconteceu no país. Então, não espero que aconteça. A participação do BNDES, entre todos os BNDES, vamos dizer assim, somam ali, como a empresa vale cerca de 100 bilhões de reais, a gente está falando ali depende um pouco do valor de mercado das ações, das ações, estamos falando de 7 bilhões de reais, 8 bilhões de reais. Então, eu acho que sempre é aquela preocupação, para onde iriam esses recursos, né? Mas assim, 7 bilhões, provavelmente o BNDES está com um lucro bom nessa posição, está com um ganho, mas essa é a preocupação. O lado bom, assim, que 7 bilhões hoje, né, a gente está falando de PEC de 100 bi, 200 bi, 7 bilhões, teoricamente, não teria tanto impacto assim, né? Então, a gente sempre precisa pensar que o BNDES é um investidor também, está participando desse lucro, desse resultado, e lógico que é uma decisão natural e super reconhecida que precisa realizar esse lucro, sair dessa posição em algum momento, né? Então, provavelmente está com um ganho muito bom e essa é a decisão que vai fazer. Agora, a discussão é o que vai ser, para onde vão ser destinados esses recursos, né? Se for realmente utilizado para novos investimentos, novos financiamentos, né? Utilizar realmente para micro, pequenos empreendedores, levar realmente todo esse financiamento de longo prazo, né? Super compreendido. Mas sempre fica aquela dúvida, né? Vamos colocar empresas como, né, um Petrobras, CSN, Vale, assim, colocar dinheiro, como a gente diz, para quem não precisa, né, ou para quem tem acesso ao mercado de capitais, que é como a gente já viu no passado, essa é a preocupação. Como vai ser utilizado esses recursos que voltam para o caixa, né, e precisam realmente ser reinvestidos na sociedade como um desenvolvimento econômico de longo prazo, né? Então essa é a preocupação, né, para quem que vai, a que taxa, né, atender a alguma demanda específica. Então começam a surgir essas dúvidas, né? Mas, de novo, é compreensível essa realização de lucros, mas talvez poderia deixar um pouquinho mais para frente, né? Para sinalizar realmente essa venda dessa participação. Não acho que precisa vender Eletrobras desesperadamente, porque a ação vai despencar. Não, pelo contrário, a ação é uma ação muito boa, muito bem tocada, está num momento muito bom, tem upside na nossa avaliação, então daria para fazer isso de uma forma mais gradual ao longo dos próximos trimestres, ao longo dos próximos anos, né? Então a preocupação é quem que vai se utilizar, se beneficiar do uso desses recursos, né, que voltam para o caixa aí do BNDES, né? Então essa é a preocupação, né? Então estamos falando aí de cerca de 7, 8 bilhões de reais, depende um pouco do preço, enfim, de umas outras variáveis, mas um pouco próximo, menos de 10 bilhões de reais, né, a participação do BNDES hoje. Tá certo. Marco, quero agradecer. Marco Saravalli, Renan também sempre aqui com a gente. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Paulo. Bom dia. Um abração, Marco. Satisfação estar com vocês. Até mais.